Se o seu objetivo é atualizar o OpenCore, independente da versão que você está e também independente da qual versão você quer ir, eu tenho certeza absoluta que você chegou ao vídeo certo. Prazer, me chamo Gabriel Luquina, seja bem-vindo. A proposta desse vídeo é justamente essa, de mostrar como atualizar o OpenCore, no caso a sua EFI, que faz o seu Hackintosh funcionar de uma maneira simples. Não posso dizer que é rápida, porque vai levar aí seus 30, 40, 50 minutos, só que depois que você compreender o processo e pegar o jeito, as próximas atualizações eu tenho praticamente certeza que você vai fazer em menos de 10 minutos. E é isso mesmo, em menos de 10 minutos. Basta um pouco de prática e um pouco de paciência para a gente chegar aí nesse cenário onde quando saem atualizações do OpenCore, a gente consiga fazer simplesmente atualizações e upgrades de uma maneira muito simples, rápida e fácil. Mas chega de lero-lero e bora pro vídeo, bora pro conteúdo e vamos que vamos. Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa aí. Eu tenho como exemplo aqui uma EFI na versão 069, ela é do mês de maio, agora de 2021, mas lembrando que esse guia aqui vai servir para qualquer versão de EFI, migrando também para qualquer outra versão de EFI do OpenCore. A primeira coisa que a gente vai precisar é baixar o OpenCore, que a gente quer fazer a migração. Então eu venho aqui, pesquiso por OpenCore, geralmente está no segundo resultado, é esse link aqui do GitHub, que é o repositório onde tem todas as versões e códigos fontes do OpenCore. Aí com esse repositório aberto, a gente vem aqui nas opções de releases, lembrando que todos esses sites aqui que eu vou entrando, eu vou sempre deixando na descrição do vídeo para facilitar. Eu não preciso se preocupar nesse primeiro momento aqui com esses endereços que eu vou acessando. Aí aqui na parte de releases, vou ter todas as versões do OpenCore. Então a 069 que eu estou utilizando como exemplo, ela é aqui do mês de maio desse ano 2021. Aí a versão que eu vou utilizar para fazer a migração, são algumas versões bem mais à frente. Nesse caso aqui vai ser a versão 073. Para baixar, a gente utiliza sempre a opção de release. Essa opção de debug é quando a gente está enfrentando algum tipo de problema com o nosso Hackintosh, e aí a gente acaba utilizando ela quando a gente quer fazer algum tipo de diagnóstico mais aprofundado, mais detalhado do nosso Hackintosh. No entanto, ela é mais lenta, ela não é para ser utilizada no dia a dia, por isso que a recomendação inicial aqui é sempre baixar a opção de release. Depois de baixar o OpenCore, vocês vão pesquisar por Property. Por mais que vocês já tenham o Property na máquina de vocês, baixem aqui sempre um repositório, porque ele é pequenininho, e como o OpenCore sofre atualização mês a mês, volta e meia tem alterações na estrutura do OpenCore que o Property precisa estar atualizado para poder conseguir enxergar essas alterações. Então, se vocês forem migrar, baixem o OpenCore e baixem logo em seguida o Property. Aí com esses dois carinhas baixados, a gente descompacta eles, não tem segredo, é fechar a janela do navegador para ficar mais fácil. Por esses arquivos aqui, a gente vai usar somente o Property e o OpenCore. Aqui no Property, a gente tem que abrir esse property.command se vocês estiverem no macOS ou property.bat se vocês estiverem dentro do Windows. Aí lembrando, se você estiver dentro do Windows, apenas lembre de fazer a instalação prévia do Python, que vocês podem baixar em python.org. Então aqui eu vou abrir o property.command, abrir ele, clico no botão direito, seguro a tecla da bandeirinha do Windows ali no teclado, ou a tecla Option. Note que cada vez que eu seguro ela, ele muda os itens do menu aqui. Depois com ela segurada, eu clico em Open novamente, e aí ele vai dar esse aviso e vai deixar a gente abrir o aplicativo. Caso ao contrário, dá um outro aviso, não deixa a gente abrir ele, a gente tem que fazer a liberação aqui ou no painel de preferências, aqui dentro de Security and Privacy, ela vai aparecer aqui embaixo a ação para a gente liberar a abertura desse aplicativo, ou fazendo dessa maneira aí de segurar a tecla do Option e fazendo a abertura com o botão direito. Aí depois abrir o Property, basicamente o que a gente precisa fazer? A gente vai focar nesse primeiro momento no arquivo de configuração do OpenCore, que é o config.plist, e depois a gente foca nos outros diretórios e os outros arquivos. Então, vou pegar o config.plist da versão que eu vou migrar. Então, essa aqui é a versão 069. Vou arrastar aqui para dividido na tela certinho. Vou vir aqui no diretório de downloads, onde eu descompactei o OpenCore. Venho aqui em Docs. E depois a gente precisa abrir esse sample.list. Esse sample.list ele sempre vai vir dentro do OpenCore, nesse diretório de docs, né, de documentações. E é sempre necessário você pegar o sample.list que vem dentro do OpenCore que você vai baixar. Não dá para pegar de outra versão, justamente porque isso aqui é um exemplo de configuração do config.plist baseado naquela versão que você baixou. Esse exemplo aqui, a versão 073. Eu vou vir aqui em docs, vou abrir ele, basta arrastar aqui para dentro do foguetinho e vou arrastar ele aqui para o lado para deixar a tela dividida. Depois, quando vocês abrirem, tiverem todas essas informações, às vezes é natural vocês se assustarem com todos esses itens, mas do jeito que a gente vai fazer, acredito que não é nada complicado, é um pouco trabalhoso, porém nada complicado. O que eu recomendo vocês fazerem? Vem aqui em cima da parte do root, clica com o botão direito e coloca Collapse All. Ele vai retrair todos os itens, a gente faz isso nos dois configs.plist, e daí a gente consegue navegar
focar somente nos itens que a gente quer fazendo a migração. Aí é mais fácil, mais ou menos aquele conceito do tipo fatia o boi em várias partes para poder digerir o boi. É mais ou menos esse o conceito aqui para fazer a migração. Esses warnings aqui do sample.list a gente pode apagar, e apagando ele a gente consegue ficar exatamente no mesmo nível de uma linha com a outra. Então a gente tem a CPI aqui e a CPI aqui no mesmo nível. Tem, por exemplo, o kernel aqui, tem kernel aqui também do outro lado, e fica exatamente no mesmo nível. Isso facilita para a gente fazer, né, a comparação e basicamente como que eu faço as migrações do OpenCore. Eu começo pelo primeiro item, que é o item da CPI, em ambos os configs.plist. O que a gente precisa focar dentro dessa seção da CPI, e isso também vai valer para muitas dessas outras seções. É o item de quirks e o item de patch. Esses aqui são os dois principais itens que a gente precisa ir vendo quando existem, né, dentro de cada seção. A gente precisa fazer a migração, tá? Então, vou deixar aberto somente a CPI. Eu vou vir aqui em patch, vou ver se dentro da minha EFI atual eu tenho algum patch necessário. Nesse caso aqui estão os dois habilitados. Pode olhar na chave enable, que ambos estão como true, ou seja, isso aqui eu vou manter nesse arquivo de configuração, não tem problema nenhum. E notem que aqui no sample.list ele também tem dois, só que não são aqueles dois que estão ali. Só que o que importa pra gente fazer de fato uma migração com sucesso, é a gente ver se no sample.list vai ter o enable igual a true aqui do outro lado, independente da quantia de chaves que pode existir aqui dentro. A gente sempre confere se tem algum enable como true. Nesse caso aqui estão como false, a gente não precisa copiar essa estrutura aqui para dentro. Eu vou deixar eles retraídos e vou partir para o próximo item. Eu venho aqui em quirks do outro lado também, a gente já consegue notar, tem diferença entre um lado e outro. Como que a gente consegue notar? Tanto de maneira visual, que aqui tem sync tables e aqui nessa mesma altura tem um outro item que não está dentro da CPI, quanto a gente consegue ver aqui em cima do lado da chave principal quirks. Então a gente tem um tipo de dicionário e aqui tem 5 values. Aqui, né, a gente tem a nossa quirks, o tipo de dicionário e 6 valores. Ou seja, a gente tem um valor a mais nessa versão nova do OpenCore. Aí basicamente é ver visualmente aqui qual é o item que tem de um lado e que não tem do outro. Nesse exemplo aqui, justamente é o sync table IDs. Aí vocês selecionam ele, botão direito, copy. Depois seleciona um quirks aqui em cima, botão direito e paste para colar. Ou você pode utilizar o Command C e o Command V para copiar e colar sem problema algum. Aí basicamente ele vai ficar aí na mesma estrutura, tendo as 6 chaves que tem nos quirks da CPI de um lado e do outro. E essa seção aqui está praticamente finalizada. E aproveitando que você está falando sobre essas migrações, esses outros dois itens que tem dentro de add e dentro de delete, esse a gente não precisa mexer, porque as configurações que estão dentro aqui de add são justamente os arquivos .aml que existem dentro do diretório ACPI do nosso OpenCore. Com essas estruturas, add, delete, a gente praticamente nunca precisa mexer. O que a gente tem que focar mesmo é sempre nos quirks e nos patch, na maioria dos casos. Aí partindo para o próximo item aqui, é booter. Vou fechar ele aqui, vou vir em booter e vou abrir o booter de ambos os lados. Aí com eles abertos, a gente começa a fazer a comparação. Ele é um pouco diferente da estrutura ali do ACPI, que tem esse primeiro item aqui, que é esse MMIO whitelist, e nesse caso aqui na versão 0.63, ele vai ter algumas chaves dentro, começando aí com 0, 1 e etc, né? Basta a gente abrir elas e focar novamente se o enable está como false. Se ele está como false, dificilmente você vai precisar aqui na tua EFI antiga. A gente pode fechar ele. A gente não precisa nada desse item aqui e partimos para o próximo, o item patch. A gente abre o patch daqui do sample.plist, notem que o enable está como false, então a gente também não precisa desse cara lá do outro lado da nossa EFI que a gente está fazendo a migração. O que eu costumo fazer? Notem que aqui na EFI que eu estou utilizando na versão 0.69, eu não consigo abrir essas chaves. Eu não consigo abrir elas justamente porque não tem nada aqui dentro, porque eu faço a deleção dos itens que não são utilizados na EFI, porque não faz muito sentido. Então já vou aproveitando para deixar a EFI sempre o mais limpa possível e deixar somente os itens que ela utiliza. Nesse caso aqui que não tem nada, mas caso ele tivesse o conteúdo que tem aqui no sample e o enable tivesse como false, é um item que a gente não precisa. Então a gente basicamente pode vir aqui, apertar delete e vir excluindo essas chaves aí que tem o enable como false. Basta a gente vir aqui e deixar excluído. Então notem que eles ficam exatamente com a mesma estrutura. Além disso, a gente tem que vir depois aqui em quirks. Lembrando que os quirks praticamente vão existir em praticamente quase todos esses itens que tem aqui embaixo. Aí a gente abre os quirks de ambos os lados. A gente pode começar aqui por cima em ver a quantidade de valores. Então aqui tem 19, aqui também tem 19. Aí vai de você olhar, né, visualmente aqui se ambos os itens são iguais. E nesses itens aqui dos quirks, quando não tem diferença entre uma quantia de chaves e outra, entre um config.plist
.plist e o outro, basicamente eu recomendo que vocês não alterem essas configurações de false e true. Por quê? Justamente se você tem uma EFI funcional, você só precisa de fato acrescentar as chaves novas que vêm no OpenCore novo. Nesse caso aqui, como as duas estruturas, tanto a 069 quanto a 073 do Booter dentro de Quirks tem a mesma quantia de chaves e elas são idênticas, a gente não precisa alterar, porque com certeza a tua EFI já está configurada para fazer o funcionamento do teu Hackintosh. Então nesse exemplo a gente pode descartar esses itens aqui de Quirks dentro de Booter, justamente porque não houve alteração na quantia de chaves nem nada. Aí o que dá para fazer como uma checagem assim dupla ou com mais segurança é só ver se de fato são os mesmos itens, porque pode cair num cenário que você tem 19 itens aqui, tem 19 itens aqui, mas por exemplo aqui é um item chamado bolinha e aqui é quadradinho, então são itens diferentes. Aí você tem que excluir a bolinha daqui e pegar o quadradinho e colocar aqui. Mais ou menos essa é a lógica do negócio. Então dá para você ir conferindo uma ao lado da outra aqui e vendo se são as mesmas chaves, mas não esqueçam que não é para alterar as configurações das chaves. Aí terminando essa seção de Quirks de Booter, o próximo item é a parte de Devices. Se você já tem a sua EFI funcionando, basicamente você não precisa fazer nada, nenhuma checagem aqui dentro de Devices, porque com certeza são os itens que estão configurados e funcionando para a sua EFI. Caso você queira ajustar alguma coisa, etc., não depende da migração da EFI em si, mas vai depender do ajuste que você quer fazer aqui nessa categoria das propriedades dos devices. Então esse cara aqui a gente pode pular e o próximo item vai ser kernel. Então a gente vem, abre o kernel de ambos os lados e aqui dentro de kernel o que a gente tem que focar? A gente pode pular o edge, porque o edge é justamente os arquivos que vão existir lá dentro da estrutura de casts dentro do teu OpenCore, então a gente pode pular ele porque vai manter esses arquivos, a não ser que você esteja atualizando ou colocando arquivos novos dentro da cast, mas não tem nada a ver com a migração nesse caso para configurar esse arquivo aqui. Tem mais a ver com a situação de fazer o snapshot, até tem vídeos mais detalhados aqui no canal, como utilizar o Proper Tree para você fazer a gestão desses arquivos de casts, arquivos de drivers, arquivos de patch da CPI e tudo mais. A gente pode pular aqui as opções de edge. O próximo item aqui é block. Se a gente vier aqui no sample do 073, a gente vai ver que dentro de block tem uma chave. Essa chave aqui está com enable igual a false, ou seja, ela não está sendo utilizada. Então, basicamente, só tem uma chave, pode pular esse cara e vir aqui para emulate. Inclusive, aqui na minha EFI original da versão 069, notem que não tem o sinalzinho de maior aqui, porque eu justamente fiz a exclusão daquela chave porque ela estava como false já quando eu criei essa EFI aqui. E até aproveitando o gancho, se vocês pegarem as EFIs que eu coloco no meu repositório do GitHub, vocês vão notar que todas as opções, por exemplo, de block, de patches ou chaves que tem as opções de enable igual a false, elas não vão existir nesses arquivos, justamente porque eu já faço uma limpeza do config.plist, deixando somente os itens que a gente utiliza. Vamos passando aqui para o próximo item que é o emulate. A gente vem aqui, compara dos dois lados. Notem que nesse caso aqui eu tenho alguns valores, mas é justamente no config.plist da EFI que está funcional. Então eu não preciso alterar. A estrutura que a gente tem aqui é a mesma estrutura que a gente tem aqui, então não tem chaves novas. Basicamente a gente pode pular o item emulate e partir para o force. Aqui no sample.plist tem um item abaixo de force, o enable está como false, ou seja, eu não vou ter nada aqui na minha config.plist de produção, nessa EFI que eu utilizo, porque a chave não está habilitada. Caso eu tivesse algum item aqui, bastaria a gente manter ou a gente saber o porquê que tem esse item aqui, se ele estivesse como enable igual a true. Mas aí se tem esse item aqui, porque provavelmente alguém fez uma alteração que é necessária para o funcionamento do seu Hackintosh. Aí eu aconselho também não mexer. Finalizando o item de force, a gente vai para os itens de patch. Se a gente pegar o nosso sample e abrir os itens de patch, se a gente for abrindo todas as chaves aqui, a gente vai ver que o enable está praticamente como false em todas. E com isso aqui dá para concluir que nenhuma dessas chaves, elas estão de fato sendo utilizadas aqui no sample, beleza? A gente vai conferir aqui se no nosso o config.plist que a gente utiliza na nossa EFI vão ter chaves também. Nesse exemplo aqui eu tenho chaves, inclusive eu tenho mais chaves do que existe aqui no sample, só que nesse caso são chaves que são utilizadas. Notem que elas estão o enable igual a true, ou seja, verdadeiro, e elas estão de fato sendo utilizadas. Aí nesse exemplo aqui a gente não precisa basicamente mexer nessa estrutura de patches, vamos partir para o próximo item. E o próximo item é justamente as quirks. Esses caras aqui, notem, no meu config.plist da versão 069, eu tenho 19 chaves, ou seja, 19 itens, e no meu sample.list da versão 073, eu tenho 20 itens, ou seja, a gente tem alguma chave nova aqui na versão nova do OpenCore. Então, basicamente, a gente pode ir conferindo no olho, assim, e por isso que eu recomendo vocês deixarem um ao lado do outro
outro, justamente porque facilita fazer essa inspeção aí visual, e a gente tem que descobrir qual que é a chave nova que tem aqui de um lado e não tem nessa EFI mais antiga. Então, basicamente, a gente vai navegando aqui e conferindo, não tem muito segredo, por isso que eu falo que essas migrações, a gente não precisa entender muito de tecnologia, a gente só tem mesmo que focar em cada item e ir fatiando o negócio por pedaços e fazendo item por item. Aí não vai ter muito segredo, é só um pouco mais trabalhoso, porém a gente consegue ser assertivo aí no final da migração. A gente vai vendo item a item para tentar descobrir o que tem. Nesse caso aqui, eu ainda nem vi o que é, mas é esse cara aqui, ó. A gente tem o Power Timeout Kernel Panic de ambos os lados, depois eu tenho esse Set APFS aqui, eu tenho o Provide Current CPU Info. Então esse cara aqui, para vocês verificarem se é ele mesmo, podem clicar 2 vezes, Command C para copiar esse texto, vocês podem vir aqui na EFI original de vocês, Command F para fazer a pesquisa, cola ele aqui em cima, pressiona Enter, no caso ele não achou, então a gente tem a exata certeza que é justamente esse cara que tem no nosso config.plist da versão nova e que não tem no config.plist da versão antiga. Aí nesse caso o que a gente vai fazer? Vai pegar esse cara que existe aqui e não existe aqui, seleciona ele, Command C para copiar, vem aqui em Quirks, Command V para colar, e eu gosto de deixar o negócio mais organizado e acabo colocando sempre na mesma ordem que está aqui. Então esse cara novo está abaixo do Power Timeout. Eu vou pegar ele aqui e vou simplesmente segurar e arrastar ele aqui para cima. Aí fica mantendo sempre a mesma estrutura e a mesma ordem. Isso aqui facilita em migrações posteriores, justamente porque a gente vai ter no mesmo nível os itens que a gente está comparando. Aí fica mais fácil de fazer essa inspeção visual. Então aqui a gente concluiu a parte de Kirks, o item de kernel, parte para o scheme. Aqui dentro do scheme, notem que eu tenho 4 chaves aqui, 3 chaves aqui. É a mesma situação dos Quirks. Eu tenho que descobrir qual é a chave nova que tem aqui. Nesse caso, como são só 3 e 4 chaves, já dá para ver de forma bem fácil que é esse Custom Kernel. Um Command C aqui e cola aqui. Isso é muito legal aqui do Proper Tree, que a gente consegue copiar a estrutura aqui e fazer a colagem aqui. Isso, enfim, é uma facilidade que tem com o Proper Tree. Ele já cola a chave, lembrando que esses valores aqui a gente nunca mexe, a não ser que a gente saiba o que está fazendo, mas caso contrário, por via de regras gerais, vocês vão manter sempre o config.plist da EFI que vocês estão utilizando, sempre sem alterar essas estruturas aqui do lado. Aí beleza, terminamos o esquema, terminamos todos os itens aqui de kernel, vamos para o próximo item, no caso é MISC. Minimizar, temos os lados, vou abrir só o MISC e a gente vai fazendo a mesma coisa para todos os itens. Então, aqui eu tenho o Blast Override, pro lado eu tenho o Blast Override também. Aqui dentro de boot eu tenho 13 chaves, aqui dentro de boot também tenho 13 chaves. Vale a recomendação da gente ir fazendo a inspeção visual aqui, são as mesmas chaves de um lado para o outro, porque a quantia de chaves aqui ser igual à quantia de chaves aqui não nos garante que são os mesmos itens. Por isso que é legal abrir um ao lado do outro, que a gente consegue fazer a inspeção visual de forma bem rápida e de forma bem simples. E o legal também de fazer de maneira manual, como a gente está fazendo, é que a gente tem certeza do que está acontecendo. Quando a gente utiliza algum tipo de software que faz essa comparação para a gente, às vezes a gente fica meio perdido com que alteração que está ocorrendo e tudo mais. E desse jeito aqui a gente consegue começar a compreender toda a estrutura do OpenCore. Por mais que a gente não saiba o que significa cada item que tem aqui dentro do config.plist. Então nesse caso aqui do boot, tem todos os itens de um lado e do outro, estão iguais. A gente minimiza ele e parte para o próximo item. Nesse caso aqui é o debug. Abrir o debug, tem 8 chaves, de ambos os lados, então a quantia de chaves está ok, aí basta fazer a inspeção visual e ver se são exatamente os mesmos itens. Lembrando de nunca mexer aqui nessas opções do lado direito, aqui, no caso de value, né? A não ser que você saiba o que está fazendo. Beleza, terminamos o debug e vamos para o próximo. Aqui no sample.list a gente tem os entries. Aqui tem chaves, mas notem que o enable está como false, ou seja, é uma chave que não é utilizada. Logo, eu posso excluir caso eu tenha no meu config.plist que eu uso no dia a dia, na EFI que eu uso no dia a dia, e deixar ele limpo como ele está aqui nesse exemplo. Finalizado mais esse item, a gente vai partindo sempre para o próximo. Então notem que como a gente vai abrindo somente o item que a gente vai avaliar, é muito mais fácil fazer essas alterações e inspeções visuais quando o arquivo está inteiro aberto e que a gente tem uma barra de rolagem gigantesca com todo o conteúdo. Por isso que vale aquela dica de vir sempre no root aqui no começo e fazer o collapsial. A gente vai item a item aí fazendo a verificação. Então aqui a gente tem a mesma quantia. Aí esse item de security, note que eu tenho 14 chaves na minha EFI antiga e eu tenho 15 chaves na EFI nova, no caso nessa versão 0.73. Novamente eu tenho que descobrir o que eu tenho de um lado e não tenho de outro. A gente fazendo a inspeção visual aqui até a gente descobrir qual é o item que
Acho que até cheguei aqui já, né? Inclusive o cara novo é justamente esse cara aqui. Para a gente ter certeza, a gente pode clicar 2 vezes, copiar o conteúdo, vem na nossa EFI antiga, Command F para fazer pesquisa por esse termo. Caso ele não encontre que é o esperado, ele vai dar a mensagem que não foi encontrada, a gente tem certeza que é essa chave aqui. Por que eu faço essa checagem de o Ctrl F para pesquisar? Porque às vezes esse cara aqui tá no terceiro item aqui dentro do Security, mas na nossa EFI que a gente utiliza, ele pode estar aqui para baixo. Então, para evitar a gente se perder por conta das ordens, das chaves, então por isso que eu sempre faço esse double check, fazendo a pesquisa do termo que eu desconfio ser que existe na nova e não existe na antiga, pesquisando aqui na base antiga. Aí sabendo que é esse cara aqui, Command C para copiar, venho aqui na chave de cima, que no caso dentro de Security que ele tá, colo, pego ele e arrasto para baixo o set default, que é onde ele está originalmente no nosso sample.list. Lembrando que essa ordem aqui não influencia no funcionamento, é mais mesmo na questão de organização e facilitação aí as futuras migrações, a gente estiver utilizando aqui o sample.list que vem dentro do OpenCore. Então aqui a gente terminou basicamente os itens de security, podemos fechar ele e podemos partir para Tools. Aqui dentro de Tools, no meu arquivo original da EFI, note que não tem como abrir nada, porque não tem nenhum item, e aqui no sample existem itens aqui dentro. Esses caras de Tools aqui também tem a chave enable igual a false para praticamente todos esses caras aqui. Então, enable igual a false e enable igual a false. Ou seja, esses itens não estão sendo utilizados, na minha EFI eu também não tenho, então eu não preciso mexer dentro dessa chave de Tools. A gente termina o item de MISC e a gente vai aqui para o próximo. O próximo é NVRAM, aí a gente vai abrir a chave de Edge. Ao contrário dos outros itens aqui de cima, a chave de Edge de NVRAM ela não é baseada nos arquivos que tem dentro lá do nosso OpenCore. Então, nesse caso aqui, é uma estrutura que a gente tem que comparar tanto o sample da nova quanto o config.plist da EFI que a gente utiliza. Aí aqui é a mesma lógica dos outros itens. A gente vai abrindo e vai fazendo a verificação tanto dos itens que tem aqui nessa parte de chaves, que é esses keys que existem aqui em cima, quanto, de fato, a quantia de valores. Então, tenho 2 aqui, 2 aqui. Então, esses 2 itens aqui, então, esses 2 itens aqui. Lembrando que os valores a gente só muda se de fato a gente souber que está fazendo. Então, nesse caso não tem diferença. O segundo item aqui da lista é RTC de um lado, RTC de outro. Então também não tem diferença. E o terceiro item aqui, a gente tem 6 chaves aqui e 5 chaves aqui. Opa, então já tem algum item novo aqui, na nova versão do OpenCore, e não tem aqui. Então, vamos ver qual que é o item. Este volume tem de todos os lados, o Chargs tem de ambos os lados. Esse CSR também tem de ambos os lados. O item que não tem é justamente esse último item aqui, Force Display, Rotation e EFI. Então a gente copia ele, Command C para copiar, vem aqui na chave Pi, né, nessa chave de cima onde tem esses itens aqui, e cola ele. Nesse caso, como ele já está no último item, a gente não precisa ficar movimentando ele aqui nessa lista. A gente pode deixar ele simplesmente aqui na ordem onde ele foi colado mesmo, e a gente deixou essas chaves aqui iguais. Tem 6 valores, e as chaves são todas iguais de ambos os lados. Minimizamos. Partimos aqui para o Delete. Aqui como dica, dentro do Delete, a não ser que esteja migrando uma versão muito antiga, eu nunca precisei utilizar ele ou fazer alterações nele. De qualquer forma, às vezes vale fazer a checagem aqui na hora da migração. Inclusive, só porque eu falei que eu nunca tinha usado, esse aqui é um caso em que precisou. Ele tem uma chave aqui, tem a chave 0 aqui é boot args, aqui é boot args. Porém, a gente tem esse Force Display, Rotation e EFI, que é justamente o item que adicionou de novo aqui dentro do Edge, aqui na chave de Delete. Então, a gente copia ele aqui, vem aqui e cola ele. Pronto, já está igual de ambos os lados. Aí a gente terminou todos os itens que tem aqui dentro de Delete e partimos para o próximo. Eu vou retrair caras de ambos os lados. Note que a inspeção visual fica muito mais simples e fazendo assim quando os itens são retraídos. Aí o próximo item é esse Legacy Enable. Legacy Enable também existe de ambos os lados. Aqui é Legacy Overwrite, aqui é Legacy Overwrite. E notem que nesse meu caso aqui está como True e na minha sample está como False. A gente não deve alterar isso, porque se aqui está como True e é justamente a EFI que você está utilizando no seu dia a dia, é porque precisa, de fato, dessas chaves configuradas como True. Então vale aquela dica de a gente não alterar os valores aqui do lado direito. Então aqui tem os 2 itens iguais. O próximo item aqui é Legacy Schema. Vem aqui Legacy Schema de ambos os lados. 14 chaves aqui e 14 chaves aqui. Basicamente a gente pode conferir uma a uma aqui. Esses itens aqui mais para baixo são os mais chatinhos, porque eles têm basicamente bastante itens, diferente das quirks, que até tem, mas é mais fácil de fazer uma inspeção visual. Nada que 5 minutos aqui não resolva a gente fazer a inspeção aqui, porque também é praticamente a mesma estrutura. Então, conferindo que está tudo igual, retrai, parte para o próximo item aqui. E, novamente, tenho 5 itens aqui, 5 itens aqui.
Notem que são os mesmos itens que estão aqui, inclusive eles estão na mesma ordem. Aqui é final 080, aqui é final 080, 81, 81 e assim por diante. A gente conclui que está ok aqui também, retraímos ele. Aqui tem a chave write flash, também tem write flash. Aqui está como false, é porque essa EFI precisa como false e o sample estava como true. Mas novamente, não se prenda aos valores que tem aqui nos velhos, são de fato, né, as configurações que são aplicadas a cada chave nesse caso. Então aqui a gente concluiu o item DNVRAM. A gente pode partir para o próximo item, que é Platform Info. O Platform Info já é um pouco menor, é mais fácil de fazer a verificação. Note que tem 8 chaves aqui, 8 chaves aqui. Basicamente, ó, são as mesmas estruturas, por comparar em ambos os lados, os mesmos itens. A gente não precisa fazer nada aqui dentro de Platform, porém, a gente tem esse item aqui, Generic, e tem o sinal de maior para a gente abrir ele. Então, a gente abre ele de ambos os lados e faz a verificação. Notem que aqui eu tenho 10 chaves, aqui eu também tenho 10 chaves. E aqui um exemplo bem interessante. Notem que aqui, já na primeira chave, o item que vem no sample da versão 0.73 é a Device Features. É um tipo booleano e está como false. O primeiro item que tem dentro do generic, aqui no meu config.plist antigo, na EFI que eu estou utilizando, é a Device Windows. Ou seja, a gente tem a mesma quantia de chaves de ambos os lados, mas são chaves diferentes. Aí nesse caso, o que eu teria que fazer? Se não existe a Device Windows aqui no meu sample, é porque ela foi excluída da versão mais nova do OpenCore. Então eu viria aqui, excluiria ela, pegaria esse Device Features que não existe aqui, logo fazendo uma inspeção visual. Caso contrário, você poderia copiar ele aqui, vir aqui do outro lado, Command F, colar ele vai falar que não existe essa chave aqui. A gente pode seguramente fazer a cópia dela aqui, Command C, e colar ela aqui dentro de Generic. Notem que quando a gente cola, vai sempre para a última posição dentro, né, da chave que a gente está mudando. Aí nesse caso aqui, como ela está por primeiro, eu venho aqui e arrasto ela para cima, para deixar exatamente na mesma ordem. Aí os próximos itens aqui basicamente são os mesmos, processor type de um lado, um de outro. A gente pode concluir aqui que praticamente todos os itens já foram atualizados e estão ok com a nova estrutura do sample.plist do novo OpenCore que a gente está fazendo a migração. Aí a gente minimiza isso aqui, retrai a plataforma info, que a gente acabou concluindo esse generic, já tinha olhado esses itens aqui. E por fim, a gente chegou aqui dentro de EFI. Notem que esse vídeo, como eu estou fazendo e estou explicando, ele já deu um tempo total aqui de 33 minutos de gravação. Ou seja, quando você for fazer para você, às vezes, como você não tem que explicar nem nada, você vai estar só fazendo, você consegue fazer isso de mais rápido. O que eu quero traduzir com isso é que a migração do OpenCore, ela não é difícil. Às vezes o pessoal se bate, mas ela não é difícil. É só abrir os dois configs um ao lado do outro, pegando, né, o seu config que você utiliza na sua EFI com o sample que vem dentro do OpenCore que você baixou, a versão que você quer fazer a migração, e acabar fazendo a comparação aí de um lado e de outro. Não tem muito segredo. Por isso que eu digo que não precisa ter muito conhecimento técnico aqui e mais um conhecimento aí na área de paciência para ter fazendo essa migração de um lado com o outro. Aí, continuando aqui então com o último item, que é UEFI, a gente faz a mesma lógica que teve nos outros itens. Notem que aqui eu tenho a PFS, aqui eu tenho a PFS. Tenho 6 chaves aqui, também tenho 6 chaves aqui. Então, praticamente é a mesma estrutura. Não caiu naquele exemplo ali anterior que a gente estava falando sobre plataforma info, que tinha a mesma quantia de chaves de um lado e de outro, mas eram itens diferentes. Nesse caso aqui, são itens iguais, então praticamente não tem que fazer nada. E esse tipo de coisa, se você começa a fazer a migração do teu OpenCore todo mês que ele sai, você vai começar a fazer isso aqui praticamente de olhos fechados. Você já vai começar a meio que decorar essa estrutura aqui, e você já sabe que com o tempo você começa a meio que pegar o jeito de onde que tem mais alterações do que outras. Por isso que eu sempre peço para vocês focarem muito na parte de quirks, que é onde tem muita alteração, e as outras estruturas aí realmente tem que ir vendo, pode ter alteração. O próximo item aqui é esse Apple Input. Então anotem que no novo eu tenho 7 chaves, no meu antigo eu tenho 6. Opa, então aqui já é um sinal que eu tenho menos chaves na estrutura nova e eu tenho que descobrir qual chave é. A gente foi vendo aqui, então tem Apple Event, Custom Delays e Initial Delay. Ambos os lados tem as mesmas coisas. Opa, aqui é Pointer Speed Dev. Eu tenho o Pointer Speed Dev aqui também, só que eu tenho esse cara novo aqui. Esse cara eu não tenho aqui. A gente faz Command C, vem aqui em Apple Input, Command V. Para deixar o negócio organizado, arrasta daqui para cima para ele ficar justamente no mesmo nível, tanto do sample que vem com o pacote do OpenCore, quanto no seu config.plist da sua EFI. Aí outras duas chaves aqui, a gente tem de ambos os lados. E a gente termina essa seção do Apple Input. Depois vem áudio, vai confirmar que se no áudio teve alguma coisa de diferente. Ambos os lados têm 9 chaves, então pelo menos a quantidade de chaves está igual. E aí basta a gente fazer a inspeção visual, ver se são os mesmos valores aqui sempre nessa coluna do key, que é justamente as chaves. Esquece essa coluna de values aqui, porque é aquilo que eu já falei nas configurações da sua EFI que você não deve mexer, a não ser que você saiba o que esteja fazendo.
Aqui eu tenho praticamente todos os itens iguais, não tenho chaves diferentes. Para concluir aqui, realmente são todas iguais. Eu minimizo ele e partimos para esse item Connect Drivers. Connect Drivers de ambos os lados, eles existem, tá beleza, não precisa mexer. Aí depois eu tenho Drivers. Aqui é justamente onde sofreu uma alteração no OpenCore na versão 0.73. Notem que a diferença aqui é justamente na estrutura. A gente tem a chave, qual é o item que tem dentro lá do diretório Drivers do nosso OpenCore. E aqui a gente tem a chave também, como existe aqui, só que a gente consegue abrir a chave. E dentro dela tem essas propriedades. Tem o Enable que está como True nesse caso aqui. Tem mais essas duas chaves novas para cada arquivo que vai existir lá dentro. É uma estrutura nova que existiu, por isso que a gente vai precisar ter o Property Tree atualizado, porque depois a gente vai fazer a atualização dessa estrutura aqui e vou mostrar para vocês que isso aqui é feito automaticamente. Então nesse caso aqui dos drivers, a gente não precisa copiar manualmente essa estrutura aqui para dentro. Tendo o Property Tree atualizado, ele vai atualizar isso aqui para a gente daqui a pouco quando eu mostrar o procedimento. Então aqui de driver a gente pode fechar. Depois tem input, a gente vai para input de ambos os lados. Aqui tem 8 chaves, aqui tem 8 chaves. A gente só confere se as chaves são iguais de ambos os lados e tá, finalizado. Nesse exemplo aqui, elas são iguais aí de ambos os lados. Pode minimizar. Estamos quase chegando no final, já estamos em output. Notem que eu tenho 13 chaves aqui e tenho 13 chaves aqui. A gente tem que comparar essas chaves aqui com as mesmas que estão aqui. Não vou ficar comparando porque eu até sei que elas são iguais. A gente minimiza, parte para o próximo item aqui. Notem que eu tenho 18 chaves aqui e tenho 17. Opa, então é um item que eu tenho que adicionar aqui no meu config.plist, a EFI que eu estou utilizando. Qual que é o item? Basicamente a gente vai vendo um por um aqui. Então, tendo aqui, vamos ver qual que é o item novo. É justamente... Estou levando sorte nesse exemplo que estou fazendo do vídeo. Está sempre no começo das alterações. Mas é esse cara aqui. Vou copiar ele e vou fazer até a pesquisa dentro desse config.plist só para ter certeza que é ele. Ó, notem que ele não achou. Então é certeza que é esse cara aqui. Seleciono ele, Command C, Command V para colar. Ele está abaixo de Apple Debug. Então eu venho aqui e deixo ele abaixo de Apple Debug. Ele fica igual à estrutura de um lado e do outro. Aí o restante a gente vai vendo visualmente aqui se tem alguma alteração. Mas aqui, pelo jeito, não vai ter alteração nenhuma. Aqui não vai ter alteração nenhuma, tá tudo igual ao restante das chaves. A gente pode minimizar ele. Chegamos na penúltima parte, que é a parte de quirks. Aqui a gente tem 11 chaves e tem 12 chaves no sample novo. Então, é o mesmo exemplo de cima. A gente tem que descobrir qual que é a chave nova. Vamos descobrir que a gente pode... Essa chave aqui, ó, Force OC Write Flash. Esse cara aqui, inclusive, ele é um cara que surgiu na versão 0.73. Então a gente vai pegar ele, copiar de um lado, vai vir aqui nas quirks e colar do outro lado. Ele está abaixo de Forge EFI. A gente vem aqui, deixa ele abaixo de Forge EFI. Só relembrando que a ordem em que ficam as chaves nesses casos aqui de quirks, elas não diferenciam o funcionamento da nossa EFI. Eu só deixo na mesma ordem de ambos os lados para facilitar aí as migrações posteriores, facilitar essa inspeção visual que a gente vai fazendo aí de um lado e do outro. O restante aqui tá tudo igual. Por último, sobrou esse item aqui de memória reservada. Então, do lado do sample, a gente tem duas chaves, só que se a gente abrir ela está com o enable igual a false de ambos os lados. E nesse meu caso aqui, no meu config.plist da EFI que eu estou utilizando, como as chaves aqui estavam como false, também fiz a deleção delas, só aí selecionando elas ficam iguais de ambos os lados. E após excluir, vai ficar sem o item aqui, vai ficar zero children ou zero filhos, abaixo. E basicamente a gente finalizou toda a parte do config.plist aí, que é uma das partes cruciais para fazer a migração. A gente ainda vai ter que mexer nele para fazer o processo de snapshot, mas eu já explico ele aqui na sequência. Aí a gente lembra de salvar, então pode vir em File, Save, ou apertar Command S que salva. E tá aí praticamente finalizada a configuração do OpenCore. Lembrando que a gente tem que fazer o snapshot, mas a gente vai fechar ele agora e vai fazer um outro procedimento. Vocês vão pegar então o diretório da EFI de vocês que vocês estão atualizando, vamos pegar o diretório do OpenCore que vocês baixaram e quais são os arquivos que a gente precisa atualizar dentro aqui da nossa EFI original. É pegar essa pasta x64, aqui dentro dela vai ter EFI e notem que é exatamente a mesma estrutura. Aí eu vou vir dentro aqui de boot e aqui dentro de boot vou pegar esse cara, Command C e Command V do outro lado e faço a substituição. Depois eu volto um diretório acima, que não tem mais arquivos dentro de boot, e venho aqui dentro de OC. Aqui dentro de OC, quais são os arquivos que a gente precisa modificar? É pegar esse opencore.efi e colocar aqui do outro lado, replace. Os arquivos da CPI eu não preciso mudar, os arquivos de drivers são os que a gente precisa mudar.
Eu vou abrir os drivers de ambos os lados. Eu preciso pegar esse Open Canop e o Open Runtime. Então eu procuro eles aqui, Open Canop, Open Runtime e arrasto ele aqui para dentro de drivers. Ele pede para fazer substituição, a gente faz o replace e substitui os arquivos. Esse HFS Plus já fazem alguns bons meses ou até mesmo anos que ele não é atualizado. Então provavelmente ele vai existir dentro da sua UEFI e você não precisa mexer nele. Aí a gente termina os arquivos de drivers, mas depois dos drivers a gente tem as casts, mas esses caras aqui a gente vai pular por enquanto, porque está focando somente na migração aqui do OpenCore. O próximo item é Resources. Esse item de Resources é aquela parte que transforma o nosso OpenCore no menu de boot com os ícones, ou seja, aquele menu mais bonitinho ali para fazer o processo de boot da máquina. E esse conteúdo aqui do Resources, ele não vem dentro do pacote do OpenCore. A gente precisa baixar ele de forma separada. Ele está aqui dentro desse repositório, então dentro do GitHub, no usuário aqui do grupo Acidanteira, ou AC Binary Data. Lembrando que esse link eu vou deixar na descrição do vídeo, então não precisa se preocupar em marcar o link. Mas é acessar esse repositório, vem aqui em Code, faz o download do zip, pode fechar o navegador, vem aqui no diretório de downloads, descompacta ele, entra aqui dentro do diretório e tem o diretório de Resources aqui. Aí basicamente fazer Command C para copiar, a gente pode excluir esse original da tua UEFI e colar ele aqui dentro. Caso vocês não atualizem ele, ele não vai deixar de funcionar o seu Hackintosh ou deixar de funcionar o OpenCore. O que ele vai deixar de funcionar é justamente o menu bonitinho de boot do OpenCore. Ele vai passar para aquele modo texto, onde tem as opções de boot justamente aqui na parte superior do lado esquerdo, que é somente a parte de texto, sem ícone, sem nada. Aí caso aconteça isso, é só conferir esse diretório aqui de Resources e é claro, só vai aparecer os ícones ali no processo de boot. Se além de você ter o conteúdo aqui dentro de Resources, o teu config.plist estiver configurado para aparecer os ícones. Não adianta a gente colocar o conteúdo aqui dentro, a partir desse diretório do AC Binary Data, se o nosso config.plist não estiver configurado para isso. Eu vou deixar um vídeo na descrição ali também, tem esses exemplos de como configura caso o seu OpenCore esteja no modo texto. Aqui dentro do diretório Tools, a tua UEFI provavelmente não tem nada, mas se tiver, você pode excluir as ferramentas que tem aqui dentro, porque as ferramentas que existem são ferramentas assim que basicamente a gente utiliza uma vez na vida para fazer às vezes uma criação de UEFI, fazer algum ajuste no nosso Hackintosh, mas não são ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Eu costumo deixar sempre sem nenhum conteúdo aqui dentro do diretório de Tools. E depois dele, a gente terminou toda a estrutura aqui de diretórios. Esse OpenCore.efi a gente já tinha movido aqui do pacote do OpenCore novo que a gente tinha baixado e praticamente está quase concluído. Qual que é o último passo? É a gente fazer o processo de snapshot aqui do config.plist para refletir as configurações que são baseadas dentro desse OpenCore novo. Para fazer isso, pode pegar aqui o nosso proper tree, pega o config.plist, arrasta ele aqui para dentro do foguete. Como a sua UEFI já está configurada, já tem os arquivos que foram adicionados dentro dos edges, já tem os patches.ml, já tem as cats e tudo mais, então a gente não tem muito que se preocupar com isso. É basicamente vir aqui em File, fazer o OC Clean Snapshot. Ele vai pedir qual é o diretório do OC da sua UEFI para poder fazer esse snapshot. Caso você não saiba o que é snapshot, uma maneira básica de explicar ele vai fazer a releitura do conteúdo que tem nesses diretórios aqui e vai atualizar o teu config.plist. Mas basicamente aqui a gente só tem que conferir que a gente está com a UEFI certa, selecionar ela, selecionar o OC e clicar em Shows. Ele vai atualizar aqui o teu config.plist inteiro de acordo com os itens que tem dentro dos diretórios. Inclusive essa alteração proper tree nova que teve, a migração da versão 0.73 do OpenCore, tinha até falado anteriormente, ela está dentro de... Ó, vocês viram como é difícil vir rolando aqui para baixo? Eu vou até minimizar o root aqui, colar pro céu. Elas estão dentro aqui de UEFI, depois dentro de drivers. Antes tinham só as chaves nomeadas 0, 1 e assim por diante com os valores aqui do lado, e agora elas são do modo dicionário. E os valores estão dentro de cada chave. Por isso que é importante fazer o processo de OC Clean Snapshot, porque daí se faltar alguma coisa de configuração aqui dentro, você vai ler toda essa estrutura, vai ler a estrutura do OpenCore.efi para saber qual é a estrutura dentro do config.plist e vai fazer o processo de atualização normal. Caso você tenha dúvidas, também deixo na descrição desse vídeo justamente como utilizar aqui o proper tree, como fazer a gestão desses arquivos aqui, caso você tenha interesse em saber mais detalhes. Aí basicamente depois de fazer o snapshot, é vir em File, depois Save, está concluída a migração do seu OpenCore. Aí o que o pessoal costuma fazer após a migração também do OpenCore é atualizar os arquivos que tem dentro de casts. São justamente os drivers que fazem o seu macOS funcionar. E esses caras aqui, basicamente, acho que 90%, se você tiver um desktop e não um notebook, a gente vai encontrar as casts para atualizar justamente no próprio manual do OpenCore. Eu tenho até aqui nos meus favoritos, OpenCore Files,
mais fácil. Mas a gente precisa ver as casts que a gente tem aqui. A gente pode simplesmente copiar o nome dela, fazer a procura aqui na página para a gente saber se tem que atualizar ela. Então tem aqui o áudio, Apple ALC, tem que entrar aqui dentro do repositório e baixar sempre a versão de release. Ele vai, né, enfim, baixar o arquivo aqui no diretório de downloads. A gente vem aqui, pega ele, descompacta, entra dentro do diretório, pega a cast nova, Command C, Command V pro outro lado. Aí ele atualiza o arquivo e daí, é claro, você tem que repetir isso para todas as outras casts que você tem aqui. Então você tem que ir pegando uma a uma, vai fazendo a pesquisa aqui nessa parte do manual, se tem as casts aqui para você fazer download. E caso as casts que você tem dentro da sua EFI não estejam aqui nessa parte do manual do OpenCore, podem ser casts que sejam mais específicas para o seu hardware e que você obteve de algum outro local. Aí caso você não saiba onde encontrar ela, o que dá para fazer é simplesmente pegar o nome do arquivo e fazer uma pesquisa no Google e ver onde pode cair esse repositório, onde encontrar o download dela. Ou caso também não encontre, pode deixar nos comentários ali que eu também posso ajudar vocês a encontrar essas casts caso elas sejam necessárias. E depois de finalizar a atualização das casts, que ela não é um passo obrigatório, mas é um passo aí talvez recomendado, quando a gente faz a migração do nosso OpenCore, a gente pode pegar a nossa EFI, claro, tem que renomear ela para EFI. Aí eu recomendo vocês colocarem ela dentro de um pendrive formatado em FAT32, com a pasta EFI, coloca lá dentro e tenta dar boot para o OpenCore que você fez a migração. Aí se você der boot pelo pendrive, utilizar essa nova EFI e funcionou tudo, basicamente é você pegar a EFI do pendrive e copiar ela para dentro da EFI que tem dentro do seu computador, fazendo a substituição da EFI aí que você utiliza no dia a dia. E aí, chegamos ao fim. Você conseguiu atualizar o OpenCore? Conseguiu atualizar a sua EFI? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento ajudar todo mundo, mas eu quero realmente chegar na meta de conseguir fazer você atualizar a sua EFI sem depender de material, sem depender de vídeos ou, é claro, sem depender de muitas outras coisas ou até mesmo ferramentas, utilizando apenas o básico. Proper Tree, os arquivos do OpenCore e, quem sabe, os meus vídeos para te facilitar todo esse caminho. Combinado? Valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!